Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 5 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana. Luciana Vasconcelos está com a gente aqui apresentando os prêmios do programa de hoje. Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Olha, o ouvinte que participar ligando pro 2461-0093 estará concorrendo ao CD Liberta-me da Fernanda Brum e o DVD Propósitos de Kleber Lucas. Maravilha! No Facebook da 93 FM. E pelo Facebook, o CD Nada é Impossível de 4x1. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Ouvinte, liga 2461-0093, participa com a gente aqui agora, tem o nosso e-mail, a participação sempre especial. E você sabe que no debate93.com.br, um novo site, debate93.com.br, você pode acompanhar o nosso debate, você pode ouvir, comentar e compartilhar os nossos programas todos os dias. Todos os dias o programa do dia está liberado a partir das 7 horas da noite, e aí você pode ouvir, comentar, compartilhar, mandar por e-mail, pelo Face. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, ó, na 93 FM. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Plena semana aí da primavera, quer dizer, nós já estamos na primavera, né? E essa semana especialíssima, semana do pastor. Semana de todos vocês aqui serem homenageados por suas ovelhas. Então é o seguinte, seu pastor é especial pra você, com certeza é. Quantas vezes você chorou no ombro do seu pastor? Quantas palavras de Deus o seu pastor liberou pra você e você saiu dali transformado, mudado, com a resolução de assim, não, agora eu vou fazer diferente, eu me espelho, eu me inspiro nesse homem de Deus, nessa mulher de Deus. Então, você quer homenagear, dizer isso pra ele de uma maneira pública, de repente você fica com vergonha, de repente você não falou, de repente você não expressou, então vai lá, fala pro seu pastor, faz um carinho no seu pastor, escreve pra gente pra debate@radio93.com.br, coloca aí o nome do seu pastor, a sua história com o seu pastor, telefone, o seu telefone, o endereço aí do seu pastor ou da sua pastora, pra quem a gente vai mandar as flores. E na sexta-feira o JR Sexta-feira. vai contar aqui essa história lindíssima. Sexta-feira é o dia da gente contar as histórias, né? Então na sexta-feira, ao final do nosso programa, nós vamos contar a história. Muita gente já tá escrevendo, Muita então gente vamos já dar tá de novo o mandando. endereço para facilitar pro nosso povo. Debate@radio93.com.br. Cê, Marcela, você é demais, sensacional. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo, existem pessoas que afirmam terem sido curadas em cirurgias espirituais, aquelas realizadas por pessoas que se apresentam como reencarnação de médicos falecidos. Como podemos biblicamente definir essas curas? Qual o impacto espiritual para quem sofre cirurgias desse tipo? Por outro lado, como identificar os charlatões que afirmam curar em nome de Jesus? Este
É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nós vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Luciana Machado, mas quero deixar os microfones já abertos para o pastor Ailton Desidério, o reverendo Júnior César e o pastor Gia Max. Todos poderão compartilhar e assim nós vamos trocando ideias aqui sobre esse assunto, essa frase inicial. Existem pessoas que afirmam terem sido curadas em cirurgias espirituais, aquelas realizadas por pessoas que se apresentam como reencarnação de médicos falecidos. Pastora Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda. Talvez um dos mais conhecidos seja o tal do Dr. Fritz, pelo menos é o que a gente lembrou aqui com a nossa equipe, ouvindo essa história. As pessoas falam, até o tal Dr. Fritz e tal, como se fosse assim a reencarnação do sujeito que volta, é o médico alemão, enfim, essas histórias todas que nós estamos habituados a ouvir no Brasil e queremos a opinião dos companheiros, começando com a sua. Bom dia, JR, um prazer estar aqui novamente, agora nesse doce novembro, né? Um mês tão especial, o mês do aniversário da minha mãe, e eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Bem, essa frase nos chama atenção duas coisas: pessoas que se dizem, né, pessoas que se apresentam como reencarnação de médicos. Em primeiro lugar, já que ele está pedindo uma refutação teológica, então quero dizer para estes ouvintes que não existe reencarnação. Hebreus 9:27 nos afirma que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há possibilidade alguma de um espírito de alguém reencarnar em outro alguém para terminar uma obra que aquele alguém não terminou. Então isso biblicamente está fora de cogitação. E a segunda palavra, como, né, podemos biblicamente definir essas curas? Em Deuteronômio capítulo 18, verso 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que tal coisa faz é abominação ao Senhor. E por essas abominações o teu Deus as lança fora de ti. Então, a palavra de Deus tem vários versículos que falam a respeito disso, que Deus abomina pessoas que consultam esse tipo de pessoa, adivinhadores, prognosticadores, feiticeiros, pessoas que dizem que em nome de Deus, inclusive, estão fazendo aquela obra. Então, são esses dois versículos para início que eu quero deixar. Continuando ouvindo a mesa aqui, os companheiros, 4 microfones já abertos, queridos. A questão... Pastor Ailton Desidério. Eu concordo aí, bom dia, meus irmãos aqui, debatedores, você, JR, todos. Bom dia, sem dúvida alguma, a definição, nosso enquadramento é a Bíblia, né? Exato. Porque se sair da Bíblia aí, tipo assim, vale tudo, né? Mas quando o enquadramento é a Bíblia, não tem como poder aceitar a doutrina da reencarnação por vários aspectos, na própria colocação da parábola lá de Lázaro e do rico, não é? Que há um abismo, essas coisas todas. Há uma mistura muito grande hoje em dia, né? A gente tem, no mote do cristianismo, com todo respeito, porque as pessoas têm a liberdade de poder fazer suas escolhas religiosas tranquilamente. Mas no mote do cristianismo, coloca-se então as igrejas evangélicas protestantes e o catolicismo, né? Por mais que nós tenhamos algumas semelhanças, mas as diferenças são enormes. Então, tem que tomar cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque também dentro do contexto do espiritismo já existe uma questão assim de que há uma similaridade com o evangélico. Então a pessoa já fala, não, porque uma pessoa falou para mim na igreja, porque é meio semelhante aquilo que tem, né? Porque então fica uma confusão, né, por parte dessas pessoas em poder achar que pode colocar tudo no mesmo baú. Biblicamente falando, não tem como, muito embora, né, tais fatos aconteçam como a ação de engano, porque o inimigo tem, o diabo tem poder, Deus tem todo o poder, ele tem poder, então ele
faz algumas coisas na ordem do engano e também, biblicamente, o fato da cura e do milagre não é a principal ênfase do Senhor Jesus em termos de corpo. A principal ênfase é a questão dos milagres espirituais, a salvação, a vida eterna, a vida plena e abundante com Deus. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes também. Dia. Eu queria, assim, destacar que essa questão da cirurgia espiritual, né, ela já é considerada uma experiência sociocultural e religiosa, né, e também um fato histórico. Por quê? Porque nós temos grupos sociais que praticam, que existem relatos sobre curas, então é um fato e realmente acontece, tem gente praticando. Agora, a interpretação desses fatos, como disse o pastor que me antecedeu, depende da base religiosa que se tem. Então, a nossa interpretação desses fatos aqui, como já foi falado, vai ser uma interpretação fundamentada na Bíblia, porque nós consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a pastora Luciana já citou bem Deuteronômio 18, lembrando que essas práticas são consideradas como abominação diante de Deus. Lá em Levítico 19, de 26 a 31, chama essas práticas de contaminação, pode contaminar a vida do povo. Em Isaías 2, versículo 3 e 8, versículo 19, há a informação de que essas práticas, na realidade, corrompem o povo, destroem o povo. Em Gálatas 5, de 19 a 21, ela está incluída dentre as obras da carne. Em Apocalipse 21, versículo 8 e 22, versículo 15, esclarece que aqueles que tais coisas praticam não entrarão no reino dos céus, ficarão fora. Então, uma leitura bíblica nossa, embora se reconheça que os fatos existem e que são praticados por algumas religiões, alguns segmentos religiosos, biblicamente, nós não seguimos essas práticas, nós não consideramos essas práticas como sendo práticas oriundas de Deus, pelo menos do Deus a quem nós servimos, e a Bíblia, ela não dá base alguma para que qualquer cristão use tais práticas. Eu queria só aproveitar a fala do pastor para contar uma experiência, né? Existe uma igreja em Ricardo de Albuquerque, que o nome é Igreja Espírita Pentecostal. Pois é, então nós já temos aí uma mescla. Isso é uma dificuldade. Só acrescentando outro texto, pastor, 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14, fala: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Aí o versículo 14 que é a chave. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo em anjo de luz. Eu acho que está muito bem pautado, né? Quero cumprimentar todos aí com uma paz do Senhor e um bom dia. Está muito bem pautado, muito bem esclarecida aí a base bíblica que refuta essa ideia. Eu só queria acrescentar aqui ao que já foi dito, a questão de que nós não questionamos o acontecimento, né? A cura, a manifestação, nós não estamos contra o testemunho de quem viveu essa experiência. Eu conheço pessoas próximas, até de família, que já buscaram esse recurso aí para se livrar de uma enfermidade e voltaram para casa com esse testemunho, né? Foram doentes e voltaram para casa. Agora foi muito bem esclarecido aqui que a interpretação dada, a fonte, quem fez aquilo, o que isso significa, quais as suas implicações, é isso que a gente vai discutir aqui hoje, porque a Bíblia tem uma ideia bem diferente do que muita gente pensa. Vamos trabalhar esse assunto aí de duas formas, pelo menos, para poder ajudar o entendimento dos nossos amados ouvintes, uma vez que vocês trouxeram, cada um a seu modo, uma série de novas informações importantes. Primeiro, tentar explicar de maneira resumida a questão da reencarnação do ponto de vista bíblico. A reencarnação do ponto de vista bíblico, esse é o nosso foco. Vamos lembrar sempre aos nossos ouvintes que esse é um debate bíblico. Então, nós até respeitamos o posicionamento diferente, como deve ser sempre respeitado o nosso. Assim como nós queremos que o nosso seja respeitado, nós precisamos respeitar o posicionamento do outro. Você não entra numa discussão para ganhar a discussão, você entra numa discussão para expor as suas ideias.
E quando você expõe as suas ideias sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, sob a unção do Espírito Santo, aí, gente, o processo é muito mais claro e muito mais fácil de ser compreendido. A outra coisa são as experiências pessoais que eventualmente uma pessoa tenha e que são muito interessantes, mas elas são muito menos importantes do que a informação bíblica. Então, às vezes, a pessoa deixa numa discussão como essa, né? Não aqui na mesa, estou falando de discussão no dia a dia lá, a pessoa vai falando e tal. Não, eu me disseram isso, vão para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa base para reflexão. Então, com relação à reencarnação, a Bíblia é absolutamente clara da impossibilidade da reencarnação. Vocês se lembram bem que quando Jesus perguntou aos discípulos e perguntou o que as pessoas achavam que era ele, vocês se lembram bem quando Herodes estava diante da presença de Cristo ali, o ministério de Cristo bombando e as pessoas discutiam quem era? Ele afirmou, é João Batista. A afirmação dele, é João Batista quem eu mandei decapitar. Ou seja, esse conceito de voltar de alguma forma está ali. É diferente do conceito mais básico do que é a reencarnação, que volta pequenininho num outro corpo, etc, etc. Nesse caso ali já tem uma perspectiva diferente. Qual a opinião, posicionamento de vocês e fundamentação bíblica? Bom, a questão, JR, a Bíblia ela não trabalha esse tema da reencarnação, né? Nós não temos nenhum texto bíblico aonde essa palavra reencarnação ela seja citada. Ela mostra o conceito, refuta o conceito de reencarnação. Não, aí é uma questão que a gente precisa pensar. Veja bem, se ela não trabalha esse assunto, a refutação do conceito é uma interpretação nossa. Então, simplesmente ela não trabalha, não tem essa questão lá. Agora, quando você pega a ideia de reencarnação, né, o conceito de reencarnação, e você vai pegar a Bíblia para explicar, como ela não fala sobre o assunto, né, não trabalha o tema reencarnação propriamente, mas tem indícios que refutam a doutrina da reencarnação, a gente consegue, por analogia, refutar essa doutrina. Mas reencarnação em si, nós não temos essa abordagem na Bíblia de reencarnar. Eu acho que tem uma diferença grande quando você fala assim, tem a palavra? Não, palavra não tem. Tem o conceito? Tem. O conceito tem. Vamos trabalhar com... É como falar, por exemplo, em noivado, namoro, algumas coisas, trindade, por exemplo, trindade. Não tem a palavra. Mas nós temos fundamentação, entendeu? Para você ter o conceito, você precisa ter a palavra. Não tem como fugir. Não necessariamente. Claro que agora não. aqui assim também, irmão, o aspecto geral a gente até pode compreender, mas assim, para deixar claro, refuta claramente o conceito. Não tem indícios, não. Tem aspectos claros. No Velho Testamento, quando o rei Saul, né? Ele vai fazer aquela consulta à feiticeira de Endor, tá entendendo? Tem a questão no Novo Testamento citado aqui pelo JR, tem a questão dos textos citados do Lázaro e do rico. Então é claramente refutado, tá entendendo? A questão da compreensão, assim como, pastor, por exemplo, assim como é refutado idolatria, refutado essas questões. Deixa eu esclarecer. Agora eu entendo, não tem a palavra, deixa eu esclarecer, mas o conceito, o conceito é refutado. Deixa eu esclarecer então o que eu estou dizendo. Bom, como exegeta, quando eu me debruço sobre o texto bíblico, eu preciso pegar ele e colocar dentro do contexto, certo? É a primeira coisa que eu tenho que fazer, certo? Então eu não posso pegar, por exemplo, esse texto de Saul e dizer que ali o autor estava falando sobre reencarnação, porque ele não estava. Mas está falando do conceito. Não, nem do conceito, pastor. Nem do conceito de reencarnação ele está falando nesse texto de Samuel. Por quê? Porque ali ele está falando de consulta aos mortos, não tem nada a ver com reencarnação. Quer dizer, o texto mais parecido que eu poderia usar para falar sobre reencarnação na Bíblia... Sim, não, mas não é a mesma coisa, pastor. Olha, o texto mais parecido ideologicamente que eu poderia usar para poder falar sobre isso é o texto que a pastora Luciana citou, que é Hebreus 9:27. Tirando esse texto, todos os outros que você vai pegar na Bíblia ficam mais escuso. Você pega o texto a parábola do rico e do Lázaro, né? Vai falar sobre a impossibilidade de se comunicar, comunicação com os mortos, mas isso não é conceito de reencarnação. Eu tenho a impressão seguinte, que estamos claros aqui, está claro aqui o seguinte,
que o reverendo Júnior discorda veementemente do conceito de reencarnação. Claro, isso aí. E está buscando a fundamentação bíblica. Então, vamos pensar em fundamentação bíblica. Jesus e Nicodemos conversando sobre nascer de novo. Então, esse texto bíblico é eventualmente utilizado por quem acredita na questão da reencarnação. Então, diz assim: como é que pode alguém voltar ao ventre? E Jesus vai explicar. Um exegeta, analisando o texto bíblico, vai observar que não se trata de novo, no sentido de outra vez, mas especialmente do alto, que é a grande diferença de interpretação. A tradução que a gente recebeu, que todos nós temos, na maioria dos casos, é do alto, tá certo? Aliás, é de novo, ao invés de ser do alto, que talvez fosse aqui, deixasse mais claro todos esses aspectos. Então, neste texto especificamente, há uma referência a esse assunto. Tá certo? Jesus não fala sobre o tema, Nicodemos provavelmente não interprete desse jeito, daí a reação dele a este assunto. Mas peraí, voltar para o ventre, como é que funciona isso? Mas é este texto, um dos textos utilizados para dar fundamentação a isso. Para refutar, é preciso explicar. Aí a gente entende. Por exemplo, se Nicodemos estranha a afirmação de Jesus, é porque para a sociedade que ele estava inserido, para um fariseu, essa era uma impossibilidade. Para o fariseu. Ele estranha porque para ele é uma impossibilidade. Você voltar ao ventre materno e nascer de novo, certo? Então, vamos analisar parte do Novo Testamento. Por exemplo, João diz que nós fomos novamente gerados da semente incorruptível de Deus. A palavra grega para semente é a palavra esperma. Ou seja, o que João está querendo dizer? Quando você nasce de novo, né, desse esperma de Deus, você passa a ter as características, os atributos de Deus. Então, nascer do alto significa você ter uma nova vida, você fazer com que essa imagem de Deus em você, ela seja restaurada, você passe a mostrar novamente essas características que foram perdidas por causa do pecado. Esse é o meu entendimento da palavra de Jesus, porque ele mesmo diz, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce espiritualmente, nasceu do Espírito. Deixa eu inverter, Júnior. O senhor vê algum fundamento bíblico nesse texto para a doutrina da reencarnação? Não fala sobre reencarnação. Giamax. Não tem. Eu acho que a gente está complicando um assunto que para a Bíblia é muito claro. A gente quem? Não, digo a mesa. Não, o senhor pode dar nome, pode dar nome. Não, debate assim, respeitosamente, que eu acho que o senhor não está falando da pastora, o senhor não está falando do Ailton. É porque eu acho que... vai lá. Simplifica então, vai lá. Todas as propostas que foram, todos os textos que foram apresentados, deixam bem claro que a Bíblia é contra, a Bíblia se posiciona claramente contra a reencarnação, né? E colocar dúvida em cima disso aí, o reverendo Júnior está apresentando aqui, a gente respeita, é lógico, a gente vai só desgastar o assunto que é muito simples de ser compreendido. Então, nesse caso, só um minuto, que o JR citou, o Senhor Jesus em João 3, ele fala, né? Ele fala, como que pode isso? E aí ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. João questiona justamente o nascer de um ventre. Então, dá uma resposta, não é nascido do ventre, é realmente da água e do Espírito. Sabe qual é o problema? Haverá o reino de Deus. O problema aqui pra gente é não separar as coisas. Vamos separar conceitos. Reencarnação é uma coisa, mediunidade é outra. Mas o JR deixou claro que a gente já dividiu o assunto. Mas, irmão, veja bem, olha só. Olha a questão. Na carta, por exemplo, já há essa confusão. Porque se você fala em cirurgia espiritual, dizendo que pessoas são se apresentam como reencarnação, a questão da cirurgia espiritual está ligada à mediunidade, a receber espírito, não está ligada à reencarnação. Concordo. Tá entendendo? Então, a gente precisa separar esses conceitos. Reverendo Júnior, carinhosamente, deixa eu só explicar outra vez que no calor, eventualmente, a gente não está atento. A pastora Luciana, quando introduziu o assunto, trouxe os dois aspectos. Sim. E para ajudar o entendimento dos nossos ouvintes, estava dividindo, começando com a questão da reencarnação, para que a gente pudesse explicar. Eu disse tudo isso aí para que a gente pudesse deixar claro
o ponto de vista de cada um de nós sobre esse assunto. Deixa eu só reforçar, pelo menos é o que eu estou entendendo. Se eu estiver entendendo errado, o reverendo Júnior, o senhor pode dizer, não, você está entendendo errado, sem nenhum estresse. O que eu estou entendendo é o seguinte: o reverendo Júnior é absolutamente contra. Ele está querendo trazer o seguinte: olha, para refutar biblicamente a questão da reencarnação, nós precisamos apresentar os fundamentos bíblicos sobre esse assunto. Inicialmente ele disse, olha, não temos esta palavra no texto bíblico, e disse inicialmente que para se trabalhar um conceito precisamos da palavra, o que foi refutado pelos três companheiros daqui. Eu acrescentaria apenas, como já fiz, a questão da Trindade, que é um conceito cristão, reformado, de todas as linhas, e que você tem todos os fundamentos, embora não haja a palavra especificamente ali. Então a gente pode trabalhar conceito mesmo que não haja palavra. Jesus fala sobre morte, a Bíblia fala sobre morte uma única vez. E o Evangelho nos fala sobre ressurreição. Isso. É o mesmo Lázaro, com cara de Lázaro, com jeito de Lázaro, com cheiro de Lázaro, e naquele instante ele, o cheiro ruim à beça, era o Lázaro voltando para Marta e Maria. Era a mesma pessoa que ele estava. Era a filha de Jairo, com seus 12 anos, com cara de 12 anos, com jeito de 12 anos, voltando para os braços de Jairo. Era o filho da viúva de Naim, com cara da viúva de Naim, com a cara dela e do marido dela, ou seja, é ressurreição. Isso. Não se trata aí, a irmã Dorcas lá, com toda a habilidade de costureira que ela tinha, com todo o seu empenho, todo o seu esforço, acolhendo aqueles irmãos ali, no texto de Atos, mas a própria irmã sem nenhuma relação com uma pessoa diferente. Esta questão que está aí e que muita gente fica incerta é o seguinte: quando se fala, Jesus fala assim, quem dizem as pessoas que sou eu? Quem diz os homens sou eu? Aí diz João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. Essa perspectiva ela acontece várias vezes. É evidente que alguns entendem, não, estão se referindo ao ministério, tá certo? E não à pessoa. Mas também não podemos dizer exatamente isso, seriam interpretações. Então, para voltar a esse assunto, rodando com clareza, com tranquilidade, serenidade, para trazer aqui o que nós pensamos sobre esse assunto. E é verdade também que ao refutar uma ideia como essa, nós misturamos outras, o que não é bom para quem está ouvindo. Exatamente. Porque para quem está ouvindo é o seguinte, é pão, pão, queijo, queijo. E aí, entendeu? JR, realmente o pastor Júnior César, a preocupação da clareza, né? Porque a gente tem uma limitação do tempo e poder ser claro, ser focado, para não deixar em que haja uma compreensão dúbia, né? Não deixar. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Então, a Bíblia é contra a reencarnação. Para mim, ela é clara, muito embora a palavra. Morreram uma só vez, depois disso veio o juízo, é isso? Então, é isso aí, entendeu? É isso aí. Não tem como. A bênção vem de Deus. A Bíblia é contra a reencarnação. E a gente precisa analisar essas questões do ponto de vista dos textos que eles usam para poder defender a reencarnação. Então, uns desses é o que o JR falou. A questão do Nicodemos. Então, ali não há reencarnação. Outro texto é a transfiguração, né? Porque dizem que João Batista, ele era Elias. Mas quem aparece na transfiguração não é João Batista, que já estava morto, e sim Elias. Segundo a doutrina da reencarnação, deveria aparecer no último estágio que a pessoa esteve na Terra. Então, esse próprio texto dizendo que João Batista é Elias já é contrário ao conceito que se tem. As suas colocações, irmão, pastor, você me perdoe, né? Mas elas confundem. Entendeu? Eu acho que elas confundem. Peraí, Desidério. Vamos esperar terminar. Vai lá. Termina, Júlio. Vai lá. Desculpa, mas um espírita kardecista, ele usa o texto dizendo que João Batista viria no espírito e virtude de Elias para dizer que ele é a reencarnação de Elias. Um espírita, eu não sou espírita, viu, pastor? Na interpretação do espírita, ele teria que vir no último. Na interpretação do espírita, segundo a ideia que eles têm de reencarnação, se essa pessoa vai ser encontrada posteriormente, ela tem que ser achada no último estágio que ela veio em vida, na última reencarnação. Só que quem aparece na transfiguração, mesmo depois de João Batista morto, não é
João Batista, é Elias. Ou seja, seguindo a tese espírita, essa tese é quebrada pelo texto bíblico. É quebrada pelo próprio texto bíblico, é isso que eu estou dizendo, tá certo? A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que ao homem está disposto a morrer uma só vez. A pastora Luciana já citou isso aqui. E depois segue-se o juízo. Então, não há como a gente defender biblicamente o conceito, a ideia de reencarnação. Sem falar que essa palavra não existe na Bíblia. Tá? Então, não há confusão. Eu só não posso usar a palavra reencarnação para poder me referir a outras práticas espíritas que não são consideradas como reencarnação. Deixa eu ver se ficou claro aqui para os companheiros todos que estão aqui à mesa, sem nenhum estresse e nenhuma pressa. Tá certo? Eu não tenho pressa de terminar o assunto, eu tenho pressa em esclarecer o assunto, são coisas diferentes. Então, não importa para esta mesa, para 3 companheiros dessa mesa, a presença ou ausência do nome. Sim. É isso? Exatamente. E os fundamentos bíblicos estão aí para contestar qualquer tipo de entendimento contrário nesse aspecto. E até aqui, pelo que eu estou entendendo, pra os 3, quatro. Não. Para 4. Não, da palavra. É que o senhor trouxe a palavra outra vez. Para 4. O senhor trouxe a palavra. Os 4 companheiros são absolutamente contrários e há uma farta fundamentação bíblica contra esse assunto, até para trazer a diferença entre reencarnação e ressurreição, que talvez isso também mexa com as pessoas para o entendimento delas. O que está acontecendo? E é bom lembrar que até quem foi ressuscitado, vamos lembrar disso, a pessoa não ressuscitou, ela foi ressuscitada. Tem uma diferença de passivo e ativo aí. Só quem ressuscitou por ele mesmo foi Cristo. Então, quando você tem esse aspecto, você tem que entender o seguinte: o cara que foi ressuscitado morreu. Esse camarada morreu. Então, essa ideia de que fulano, estamos falando biblicamente, fulano era a reencarnação de Beltrano, ela não tem sustentação bíblica. E quero lembrar que existe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: qualquer um que pregue outro evangelho seja anátema, ou seja, seja maldito. E alguns, inclusive, publicaram seus livros ou tiveram seus livros publicados exatamente nessa linha. O evangelho de não sei quem. Vamos à nossa pesquisa 93, Ju. Pesquisa 93. A pergunta é a seguinte: você acredita que o diabo tem o poder de curar uma pessoa? 100% dos nossos ouvintes afirmam que não acreditam nessa possibilidade. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate 93. A gente continua estudando esse assunto para estudar a vida toda, viu, gente? Aquela coisa da euforia, vou aprender tudo hoje. Isso é coisa de gente que consegue ser simplista com uma questão tão profunda e tão já envolvida no nosso dia a dia. Inclusive, quando a gente utiliza o texto de João 1, algumas pessoas gostam de frisar que o verbo, né, é encarnado, e a pessoa que escuta isso, encarnado, não consegue distinguir a questão da encarnação e a questão da reencarnação. Algumas pessoas confundem esse aspecto, o que está muito claro, muito simples, e a língua portuguesa nos ajuda a entender. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, minha gente, aí chegamos à questão da cura espiritual. Então, há pessoas que trazem as suas afirmações, dizendo que foram numa reunião como essa, e a pessoa chega lá, não tem anestesia, não tem nada, o camarada enfia a mão na barriga da pessoa e tira lá o órgão, conserta não sei o que lá. É isso que a gente vê em reportagens, etc, né? Já falamos biblicamente sobre esse assunto. Agora, qual o impacto espiritual para quem sofre cirurgias desse tipo, na opinião dos companheiros? Aí é opinião, cada um tem a sua opinião sobre esse assunto e pode apresentar caso haja alguma fundamentação bíblica. É aquilo que eu tinha dito, né, JR? Nós não questionamos a experiência vivida. Não vamos aqui dizer, não, o que você viveu foi uma mentira, você ainda está doente, qualquer coisa desse tipo. Nós respeitamos a experiência e o testemunho que essas pessoas apresentam. Mas nós temos na Bíblia, até contrariando aí a opinião da maioria dos que votaram na pesquisa, muitos exemplos de que o diabo, e eu vou partir logo para ele, né? Pode operar sinais.
A gente viu aí num primeiro momento naquela experiência entre Moisés e os magos de Faraó. Está na Bíblia lá em Êxodo 7:11, diz: Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então ele conseguiu reproduzir exatamente aquilo que Deus fez através de Moisés. E a Bíblia nos apresenta em diversos outros textos no Novo Testamento que esse tipo de comportamento, esse tipo de poder ainda se mantém, ainda pode ser visto na vida de outras pessoas. Mateus 24 fala do surgimento de vários falsos cristos e falsos profetas que, através dos seus sinais, dos seus prodígios, enganariam a muitos, se possível fosse até os escolhidos. Então, a manifestação do sinal, do milagre, ela pode mesmo acontecer, mas é aquilo que nós comentamos no começo. O diabo pode fazer isso, como o pastor Ailton falou aqui, no propósito de manter a pessoa no engano, né? E é isso que a gente precisa abordar aqui. O impacto que isso produz na vida da pessoa é escravizá-la debaixo do engano, como já foi dito. Eu vi uma entrevista de uma cantora, né, em que ela tem uma vertente religiosa pelo espiritismo, tudo, e ela conta o seguinte, que o entrevistador perguntou: por que você fez essa opção? Por que você fez essa opção e não para poder ser uma cristã evangélica? Aí ela conta que ela tinha um problema de saúde muito sério, né? E que lutava com isso, que uma pessoa falou com ela que se ela fosse no lugar tal, que ela ficaria curada. E ela foi, né? E então ela lá ficou curada. A implicação disso é o que a Bíblia fala de fortaleza na mente, porque o inimigo justamente opera pela via do engano para poder fazer com que a mentira se transforme numa verdade. E a pessoa presa a essa questão, a esse fato, a essa experiência equivocada interpretativamente, ela se torna resistente, né? Ela se torna bloqueada à questão do evangelho, porque colocou na mente dela enraizado de que aquilo é o caminho, e ela não aceita, né? Então isso é uma implicação. E a experiência tem tanto espiritual valor que ela não escuta mais nada, não interessa para ela a palavra de Deus, porque ela está apoiada na experiência. Mas a Bíblia diz o quê? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia continua acima de tudo isso. E a experiência, assim, ela é importante, mas ela não sobrepõe a questão da fé, né, que é esse ato de confiança em Deus. Então eu acho que, assim, no meu ponto de vista, como o JR falou, é opinião. Na minha opinião, singela, pequena, eu não acredito que o diabo cure ninguém. Porque toda boa dádiva, porque a cura é uma coisa boa. Porque eu acredito em Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Agora, há um espírito de engano. Deuteronômio 13 diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou um prodígio. É um sinal ou um prodígio. E suceder que o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, porque eles fazem isso ou fazem aquilo, não ouvirás as palavras daquele profeta sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais. Se amais o Senhor vosso Deus. Então, eu acredito que há um espírito de engano. É exatamente isso, pastor. Eu acredito que há até um sinal, como o pastor Jean disse, né? Como houve no Egito, existem até sinais, mas a cura, é exatamente isso que a senhora falou aí. O dom perfeito procede do Pai das Luzes. Eu não creio que o diabo cure, que ele não é bom, a essência dele não é bondade. Ele consegue reproduzir o que Deus fez. Exatamente. Aí no texto que a senhora leu, a essência dele não é bondade. no texto lido, aí é complicado. No texto lido, ele faz o sinal e faz o prodígio. Mas aproveita isso para convidar as pessoas para seguirem após outros deuses. Exatamente. E é aí mas que entra a ordem de Deus. Escravidão que as pessoas seguem. Mas a gente não pode tirar do texto que ele fez o sinal, que ele fez o prodígio. Não, mas não estou dizendo. Só que eu estou dizendo o seguinte: há um sinal, há um prodígio, mas eu acredito que a essência que nós estamos falando de uma cura completa. É como se fosse um processo. Que o diabo seja bonzinho, que ele cure alguém. Isso é outra história. Introduziria uma questão. É um processo de compensação, pastor. Introduziria uma questão de definição, né, que é o conceito de cura. Né, que é o conceito de cura. Nós estamos falando que a pessoa está doente e ela ficou curada. Então fala que a não ausência daquela enfermidade implica que a pessoa está curada. Primeiramente, que cientificamente não necessariamente. Pode não ter o sintoma, mas a doença está incubada, né? Bom, espiritualmente o conceito de cura vai além de uma questão de uma remissão
de uma doença do corpo, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com o espírito, tem a ver com a alma. Esse ponto. Eu não tenho, assim, nenhuma dificuldade, a pastora deu uma opinião pessoal, vou dar uma minha, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade em conceber pessoas que foram curadas pela ação de Satanás. Eu vou explicar, veja bem. Não tenho dificuldade, por quê? Porque os casos estão aí aos montes para você dizer. Eu não conheço. Agora, se eu conheço. Mas eu não conheço, então por isso eu que conheço gente que foi curada no terreiro. Mas, entendeu? Eu conheço gente que foi. O pastor aqui citou exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem. A gente, às vezes, costuma associar cura e milagre à permanência. Exatamente. E não é isso. Biblicamente não é isso. O fato de a pessoa permanecer curada ou não pro resto da vida não indica que o milagre foi verdadeiro ou não. Tá? Então a gente precisa dissociar uma coisa da outra. Então, olha só, biblicamente, as implicações para mim são as seguintes: aqueles que continuarem na prática de tais coisas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque para mim a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz isso. Quem pratica feitiçaria, quem pratica essas coisas, não vai herdar. Então, essa é a implicação. O senhor entende que isso vale para quem efetua, para quem realiza e para quem está sendo realizado e para quem está sendo efetuado? Vale para os dois. O que eu queria dizer é o seguinte: há um processo de compensação nessas obras que Satanás realiza. Ele te dá 5 e vai lhe cobrar 1000. Mas ele te deu 5. Né? Quando ele tentou Jesus no deserto, ele apresentou o reino dos mundos, o reino do mundo e os reinos do mundo e a sua glória. Disse: eu posso te dar tudo isso se prostrado você me adorar. Exatamente. Né? Então ele estava disposto a fazer um grande benefício, vou colocar entre aspas para Jesus, né, o impacto em troca de uma submissão do próprio Deus a ele. Então é uma compensação. Eu, como ele falou, é uma opinião pessoal. Eu conheço, próximo a mim, uma pessoa que sofre de esquizofrenia e passou a vida inteira dentro de vários lugares de cura e não foi curada. Entende? Tudo bem. Então, vamos só resumir aqui as ideias para poder ajudar o entendimento dos nossos ouvintes. Nós temos aqui 3 companheiros, pelo que eu entendi, dizendo o seguinte: olha, existem fortes indícios, né? Porque a comprovação é uma coisa técnica, é preciso lhe apresentar exame, e eventualmente a gente não consegue chegar ao nível do exame médico antes e pós. Mas existe fortes indícios de que de fato existam essas curas. Pastora Luciana mantém dizendo: olha, não existe uma cura completa. Ouvimos aqui sobre a consequência ou as consequências disso. A Bíblia condena, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus, é uma questão declarada, absolutamente clara. A consequência de que qual é o preço disso na vida hoje. Não estamos falando só da vida futura, mas da vida hoje. As consequências disso na nossa vida hoje. É sempre bom a gente imaginar o que se passa no coração, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que tem uma criança com uma enfermidade e aí alguém diz: olha, fulano faz. Tá certo? A pessoa vai atrás. Exatamente. Com raras exceções, que são as exceções daqueles que conhecem a verdade. Quem conhece a verdade, conhece a mentira. Tá certo? Para quem conhece a verdade, a mentira é clara. Agora, para quem não conhece a verdade, há confusão. É verdade ou não é? Já viu aquela coisa de você olhar para uma pessoa e falar: você está falando sério ou você está falando brincando? Porque você não consegue distinguir, mas quem conhece a verdade já sabe, isso é mentira. E eu não quero isso na minha vida. Eu queria até aproveitar o que você acabou de falar, porque de fato as pessoas valorizam muito o que elas querem, independente do que Deus diz. Da consequência ser paga. Né? Eu tive um amigo de trabalho que a própria mãe dele me contou essa experiência. Ele, criança, ficou enfermo e foi condenado à morte, bebê ainda. E a mãe procurou a solução para aquela situação em tudo que é lugar que você imaginar. Foi em tudo que é lugar, inclusive na igreja evangélica, e o garoto não viveu melhora nenhuma. E ela disse que no desespero dela foi pro quintal da casa dela e invocou o próprio diabo. Falou: se aparece aqui porque Deus não quis fazer. Então eu quero que você faça. E ela disse: se você fizer, eu e o meu filho te pertencemos. Falou para Satanás, né? E ela disse que o garoto melhorou. E ela não precisava nem provar isso, porque ele serviu comigo, né? Agora, eu conheci a vida desse meu amigo
e conheci a maneira como ele morreu e como seus pais morreram, a desgraça que assolou a família a vida inteira. Eu só queria ponderar do seguinte aspecto: nem toda desgraça está atrelado a uma consequência nesse aspecto. Certo, porque o que a gente não vê é muito pior do que a gente vê. Porque você vê crente e não crente com úlcera. É verdade. Tá certo? Crente não crente com úlcera. Então, às vezes, o que aconteceu com a pessoa pode não ser exatamente o critério, porque o grande lance é o que a gente não vê. É aquilo que vai além, entendeu? Exatamente, não, tá claro. Na igreja evangélica. Tá claro isso aí. E aí, chegando na nossa igreja evangélica, a gente precisa identificar os charlatões, porque existem mesmo. Picareta e picaretas, muitos deles espalhados por aí, com cara de santo, falando como santo e agindo como imundo. E esses aí talvez tenham uma gravidade por conta de que dentro de um campo que eles se colocam da verdade, né? Eles ali impedem que outras pessoas possam literalmente entrar por aquilo que eles estão, sabe? Não deixa os outros entrar. Entendeu? Então isso aí é terrível. Então realmente tem muitas coisas que se fala de milagre tido dentro de igreja evangélica que não foi ação de Deus. Aí, JR, eu quero assim destacar algumas coisas. Primeiro, a nossa ideia de milagre. Eu quero lembrar aos ouvintes que milagre, o conceito de milagre, ele é relativo. Relativo em que sentido? O que era milagre no passado, hoje já não é mais considerado milagre. E o que é considerado milagre hoje pode ser que daqui a alguns anos não seja também. Então, essa ideia do fato em si, ela é relativa, não é? Algumas doenças no passado eram sempre taxadas de pessoas endemoniadas. Hoje você já tem. Mas não é relativo que o cego não viu e agora vê. Calma aí, deixa eu concluir. Relativo. No sentido de que, por exemplo, há um tempo atrás você não tinha remédio para dor de cabeça. A pessoa tinha dor de cabeça forte, caía no chão. Sim. Hoje não. Hoje a mesma dor de cabeça que você pode rolar no chão, você toma um remédio. Deixa eu concluir, pastor. Você não considera mais tão milagre porque fulano tomou remédio. Mas nem todo remédio funciona em qualquer pessoa. Por que que eu não vou considerar milagre se eu orei a Deus quando tomei aquele remédio e Deus me curou? E Deus usou aquele remédio. Eu conheço uma irmã que ela tem uma fissura na cabeça e somente um medicamento funciona para acabar com a dor de cabeça dela. Um dia ela não tinha dinheiro, não tinha medicamento, ela tomou um outro que nunca funcionou, pediu a Deus que a dor de cabeça passe, a dor de cabeça passou, para ela isso foi um milagre. Tá? Então, relativo nesse sentido que eu tô dizendo. Então, entenda, milagre na Bíblia é algo que leva você a acreditar em Deus. Independe da intensidade do que você considera. Se levou a pessoa a acreditar em Deus, é milagre. Aí nós temos em Êxodo 2 milagres. Em Êxodo capítulo 7, Moisés foi lá, jogou a vara no chão, ela virou serpente. Os encantadores de Faraó foram lá e fizeram, diz a Bíblia, a mesma coisa. Aí você pode falar que uma engoliu a outra. Querido, o mais importante para mim é o seguinte: o milagre de Moisés queria levar Faraó e o povo a acreditar em Deus. E o milagre de Faraó queria desacreditar em Deus. Tá? Então eu sou radicalmente contra esses falsos curandeiros que existem na igreja, essa banalização da fé, banalização do milagre, exploração da fé, gente que está operando milagres, sendo usada, mas em vez de fazer Deus aparecer, está aparecendo a igreja, está fazendo propaganda em relação a isso. Radicalmente contra. Para mim isso não é milagre verdadeiro. Para mim isso não é. Milagre verdadeiro é o que leva a pessoa a reconhecer que quem operou aquilo ali foi Deus que operou. Entendi. Independentemente da intensidade. Então a ideia é que se houve algo e que de Deus foi glorificado, a diferença é exatamente essa. Para mim a diferença a glorificação do nome de Deus, não a glorificação do nome de um indivíduo ou nome de uma instituição. Eu acho que tá uma questão de, assim, não sei se vou ser redundante, mas de semântica. Porque milagre, cientificamente, o médico chega lá, um diagnóstico, um prognóstico, ele fala isso aqui é só um milagre. Então, milagre é aquilo que a ciência esbarrou ali, dali ela não passa, e falar milagre. Entendeu? Então, nesse sentido, agora, mas eu tenho impressão, biblicamente falando, ele vai atuar para poder glorificar o nome de Deus. Agora, ele pode ser usado para poder afastar a pessoa de Deus, muito embora com o nome milagre, não sendo milagre, mas para poder afastar o nome de Deus. Mas o que é milagre para um pode não ser milagre para outro, pastor. Para nós aqui, mas aí é verdade, pegar esse copo com água e beber não é um milagre. Mas para gente que às vezes teve um AVC e não consegue erguer a sua mão, sabe?
Só pegar no copo já é um milagre. Já é um milagre. Muito Então, bem. mas Pastora nesse Luciana. sentido, nesse sentido, eu compreendi muito bem o que o pastor Júnior quis pontuar. Mas eu estou um pouco aqui preocupado, JR, com a questão da questão do que está chegando ao ouvinte, a nível de dizer que o diabo cura, que o diabo faz, que o diabo isso, que o diabo aquilo. Porque como isso chega até o ouvido da pessoa? Porque temos crédulos e incrédulos nos ouvindo nesse momento. Está chegando, então, pastor, da seguinte maneira. Não, eu fico preocupada. Com a clareza que está aqui, com a definição de posicionamento, tá certo? O que você disse, o que os meninos disseram, com a clareza que foi dito, eu até tentei resumir aqui para poder trazer outra vez. Eu entendo a sua ponderação, a sua preocupação é a que eu tenho todos os dias, ao longo desses anos todos aqui. Mas opinião é opinião. Chega uma hora que a pessoa opina, é o seguinte, a minha opinião é essa, a opinião dos outros pode ser diferente. Então, a gente, entendeu? Só para eu concluir, porque, assim, nós estamos aqui, esse debate é bíblico, nós estamos aqui para exaltar a glória de Deus. Perfeito. E não exaltar a glória de Satanás. O que ele pode fazer, o sinal, o prodígio que ele possa realizar. Satanás tem glória, pastor. Deixa eu terminar. Deixa ela falar, deixa ela terminar. Então, muitas vezes a gente, ao afirmar que o diabo pode alguma coisa e que Deus também pode a mesma coisa, a gente pode estar levando um conceito para alguém se desculpar nessa palavra. Olha só. Só isso que eu quero dizer. É a minha opinião pessoal. Agora vamos para o esclarecimento, então. Vamos lá. Desidério. Né? O diabo, assim, uma sentença colocando ponto final. O diabo pode algumas coisas. Ele tem poder? Tem, para algumas coisas. Deus pode todas as coisas. Então ele, não podemos ignorar, o homem humano com ele perde todas. Agora o homem espiritual com ele perde todas também. Não tem como. Então o que nós estamos querendo dizer aqui, estamos dizendo o seguinte, que ele pela via do engano, porque a Bíblia fala em Apocalipse fala que o falso profeta virá e fará, as pessoas verão, as pessoas comprovarão e vão validar aquilo que ele está colocando. É falsidade. Só que depois de feito o sinal, ele vai convidar a seguir após outros deuses. Então isso que a gente está colocando. Essa é a questão. Aí o milagre verdadeiro está aí. José, vou só dar um testemunho pessoal. Meu pai fumava muito, mas muito mesmo, o dia inteiro, a noite inteira, e o médico proibiu ele de fumar, certo? Então o que ele fez? Ele foi num terreiro, fez uns trabalhos lá, né? Em 15 dias ele já tinha abandonado o cigarro, quando acabou de fazer aquele trabalho, e ele nunca mais fumou. Ele passou anos da vida dele dando crédito ao terreiro, certo? Hoje meu pai, ele é um crente, homem de Deus, pastor, ele tem consciência de que aquilo ali, quem operou na vida dele, certo? Não foi o terreiro, ele acha que se ele parou de fumar foi porque Deus... Então veja bem, o milagre, se a gente for chamar do fato, o fato é um só. Mas quando a pessoa se converte e ela passa a entender que é Deus quem governa todas as coisas, ela pode ter uma outra visão em relação àquele milagre. A gente pode aproveitar esse exemplo que o senhor contou e dizer o seguinte: qual era a proposta de Satanás quando operou aquilo? Levar ele para lá, manter o que o pastor Jesus falou, mas é fortaleza na mente dele. Exatamente. Não procure outro lugar, não abra a sua Bíblia, porque não à toa, companheiros, a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas. As trevas, elas funcionam no império. É um império. Tem um imperador. Imperador tem uma autoridade, um poder que lhe foi dado e que lhe será tirado. Ele não pode fazer todas as coisas porque o Deus que é soberano está acima dele. Então isso aí tá claro. Depois diz assim, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há pessoas que ainda estão presas porque atribuem a esse tipo de coisa essas ações de libertação, de cura, de transformação de familiar, de trazer o marido de volta em 7 dias, entendeu? Essas coisas todas estão aí e as pessoas acabam investindo nesse tipo de coisa e estão presas.
Quem é que nos liberta? É Jesus. Então tá claro que o centro de toda a nossa discussão aqui é o senhorio de Cristo. Quem está sob o senhorio de Cristo é servo de Cristo. Não está preso a mais nada. Não pratica essas coisas. Só uma coisinha aqui para poder colocar que a gente não tem como poder delongar. Diga. Falsidade é aquele que se faz passar por uma pessoa, uma outra pessoa, é falso. O inimigo é falso, né? Existem questões que acontecem pela medicina, pelo placebo, que não sei o que ele toma para si. Existe sugestão. A pessoa tem uma sugestão e naquela sugestão opera pela uma via do psíquico nela, ela fica curada, ele é falso, chega para assim, fui eu que fiz. Bem, vamos só relembrar aqui a todos os nossos maravilhosos ouvintes que a opinião é pessoal, cada um pode compartilhar a sua livremente, como sempre faz. O nosso foco é a Bíblia e a gente traz sempre essa reflexão ao final, tentando juntar aqui as ideias todas sobre esse assunto. Vamos lembrar algumas delas. Primeiro, reencarnação. Não existe fundamentação bíblica para a reencarnação. A Bíblia diz em vários textos, vou mencionar apenas um, em que ao homem isso é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, a vida, a morte, a juízo. Não existe uma segunda chance. Não existe uma volta, estou dizendo do ponto de vista bíblico, não existe uma volta daquele indivíduo, olha, no passado eu fui rei, no passado eu fui imperador, no passado eu fui um bailarino, enfim, todas essas coisas, não existe, biblicamente isso, biblicamente. Falamos sobre a existência de um só evangelho, e o apóstolo Paulo chega a mencionar claramente isso. Se alguém vos pregar um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, qualquer um que pregue outro evangelho que não o evangelho da Bíblia. Ouvimos aqui que algumas dessas curas podem de fato acontecer, mas essas curas levam ao engano e levam a seguir após eles e levam a glorificar aquele ambiente que ali está, ou seja, afasta a pessoa de Deus. Reflexão simples: quem está mais interessado em afastar alguém de Deus? Quem é que quer tirar as pessoas de Deus? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Tá claro. O impacto disso na vida das pessoas, quantas delas se tornam aprisionadas e ficam querendo servir porque sabem que se não servirem, se não fizerem o sacrifício, se não fizerem o passo a passo, se não continuarem cooperando, aquela enfermidade volta. É como se você tivesse agora preso. A saída ou presença da enfermidade está nas mãos de alguém. Então a Bíblia nos fala que o que Deus nos dá é gratuito, é uma entrega plena. Deus, ele não quer um sacrifício, ele se fez sacrifício, ele se sacrificou por nós. E aí é o grande mistério que o evangelho nos traz. Deus não quer de nós sacrifício algum, ele se fez sacrifício por amor de nós. E que existem muitos, infelizmente, muitos que acabam usando o nome de Jesus em vão para atrair para si mesmos glória, fama e dinheiro. Isto é fato. Sobre estes, a Bíblia diz, Jesus afirma: cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, 15 a 23,
palavras mencionadas pelo Senhor Jesus. Você acredita que o diabo tem o poder de curar uma pessoa e a gente encerra ainda aí com 100% dos nossos ouvintes afirmando que não acreditam. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos amados ouvintes com a gente na nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Prêmios então, Maria de Fátima do Jardim Redentor leva o CD Liberta-me da Fernanda Brum. A Cláudia da Silva de Nova Iguaçu leva o DVD Propósito do Kleber Lucas. E no Facebook da 93 FM, o Daniel de Jesus leva o CD Nada é Impossível do 4x1. Benção por isso, a Marcela. Semana do pastor, da pastora, na nossa Primavera 93. Que maravilha. Semana que você vai homenagear o homem de Deus, a mulher de Deus que te abençoa, o sacerdote espiritual da sua vida, aquele que te inspira e com certeza que traz palavras do trono do Senhor para tua vida e que tá aí com você todos os dias aí, chorando na alegria, na tristeza. Porque pastor é assim, né? Então é o seguinte, escreve para debate@radio93.com.br, bota o seu telefone, por favor, o telefone do seu pastor e o endereço da onde a gente vai mandar as coisas. E hoje você já sabe, debate93.com.br, debate93.com.br, você pode ouvir, comentar e compartilhar todos os nossos debates, inclusive acompanhar os debates de sexta-feira, que são os debates especiais com aquelas homenagens. No finalzinho que a gente faz aquelas homenagens, semana passada foi da sogra, já tivemos de quem aí? Professor, do filho, foi sensacional, meu Deus do céu, cada um mais lindo que o outro. E esta é a semana do pastor, da pastora. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. E semana abençoada, Marcela. Pois é, essa semana é uma semana linda e promete muitas emoções. O Robson Diniz escreveu assim: JR, faz 2 anos que eu ouço o debate 93. Robson, obrigado, Robson. E desde a minha conversão me ajudou muito na minha caminhada com Cristo, nos fundamentos da minha fé. E a única coisa que eu gostaria muito, que eu sempre fico na esperança, sabe o que Fala aí, Robson. Você mande um alô pra mim. Vai ser uma honra. Ô, Robson, parabéns, querido. Que Deus abençoe muito a sua vida e parabéns pela conversão, que é sempre bom. Comemorando conversão, acho isso fantástico. 2 anos, que o Senhor continue a abençoar a sua vida todos os dias e cada dia mais. E um alô, então. Alô, Robson. Alô, Robson. De Madureira. E Madureira, povo maravilhoso acompanhando a gente. Muito obrigado por esse carinho, por essa audiência. Muito bom. Aliás, deixa eu dar um alô aqui, Marcela, porque o nosso carro de promoções está hoje em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Tá lá a partir do meio-dia agora, já está lá, prontinho, na Rua Governador Portela, na Praça Rui Barbosa. Alô, Praça Rui Barbosa, na Rua Governador Portela, no centro de Nova Iguaçu. Os nossos ouvintes vão falar direto com a Rosane Félix no Pediu Tocou, e todo mundo que participar já estará ganhando presentes da 93 FM, o que é sempre muito bom. É isso aí. Beleza? Ainda vai conhecer a Viviane e o Alexandre. Maravilha. Obrigado, Marcela. Deus abençoe você demais. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua companhia. Estamos juntos. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: houve um período da minha vida em que fiquei separada do meu esposo, e foi exatamente neste período que a minha filha foi concebida. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu não tinha certeza de quem era o pai. Bom, as coisas se acertaram com meu ex-marido, mas com o tempo fui vendo semelhanças entre a minha filha e o outro homem. Só que nunca tive coragem de contar a verdade ao meu marido. E o problema é que isso está me matando. O que acontece com quem esconde seus pecados e jamais os confessa? Ao esconder um pecado, mesmo não mais cometendo, continuo sujeita à ação maligna na minha vida? Como descobrir a quem e quando confessar o meu pecado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes.
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Desidério, obrigado, um abraço, querido pastor Ailton Desidério. JR, um abraço, debatedores, irmãos, um abraço, ouvintes, Simone, minha esposa, um beijo. Deus abençoe. Maravilha, pastora Luciana, obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, quero deixar um beijo pro meu pequeno grupo, que eu sou líder todas as segundas-feiras. Um grande beijo para todos os nossos amigos que estão lá conosco e trabalhando ali, ganhando muitas vidas para Jesus. Maravilha. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço a todos os jovens e adolescentes da Federação de UP e Mocidade do Presbitério Norte Caxiense. Bênção por o nosso congresso aí esse fim de semana. E também um beijo especial para minha sobrinha Beatriz Carvalho, que amanhã completa 15 anos. E Beatriz. Juntamente com o tio dela, né? Que faz 41 amanhã também. Deus abençoe. O show tá fazendo aniversário amanhã? Parabéns amanhã. Antecipado, então. Que maravilha. Obrigado, meu irmão. Quer dizer, a sobrinha com 15 e você com 41. Tá muito bem, tá novo, muito novo ainda. Pastor Jean Max, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. Uma satisfação estar aqui. Quero mandar um abraço para a congregação de Nova Canaã, para minha esposa, cantora Misilene, e para o povo de Fortaleza. Hoje à noite já estaremos por lá. Bênção pura. Espero que seja uma semana abençoada naquela cidade. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos nessa hora. Vamos pedir aqui ao pastor Ailton Desidério para orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, o coração dos nossos ouvintes, assim como vamos orar também pelos enfermos, enlutados, pelo reverendo Júnior, seu aniversário amanhã. Que Deus continue a abençoá-lo grandemente, assim como a sua sobrinha e a todo o povo de Deus que nos acompanha agora. Senhor Deus eterno Pai, obrigado pela oportunidade de podermos falar da Tua Palavra, esclarecer, ó Pai, a Tua Palavra como aquela regra de fé e prática. Abençoa o reverendo Júnior, obrigado pela vida dele, pelo aniversário que completará amanhã, com a sobrinha também. Ó Deus, abençoe os nossos ouvintes, da graça, interpretação espiritual para tudo aquilo que, com o coração aberto, nós tentamos aqui falar de Ti. Nós agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.